Outro assunto internacional, mas que nos diz respeito muito proximamente, é a declaração do presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, a respeito do que ele pensa acerca do período de escravidão, não só aqui no Brasil, mas em todas as colônias portuguesas ao longo da história. Nós vamos ter os 50 anos, meio século da Revolução dos Cravos, uma mudança política importante com uma distinção de liberdades de como era antes e como ficaram depois da Revolução dos Cravos, de colônias principalmente africanas que conseguiram se desprender do domínio português, e a frase é pagar os custos desse mal provocado. E ele mesmo diz, aí era a pergunta que viria na sequência, né, de qualquer pessoa faria essa pergunta, mas ele mesmo afirmou, o presidente de Portugal, pedir desculpas é a parte mais fácil, disse ele. A questão é a reparação. Como fazer essa reparação, hein, Zaidan? Aliás, Revolução dos Cravos acho que é um tema supimpa para amanhã. Perfeito, Zaidan. Nada melhor do que oferecer esse conteúdo aos nossos ouvintes. Pô, tá combinado, vamos falar disso. Boa. O Portugal não está na tétrica lista ali de top 5 dos maiores assassinos coloniais, né? Portugal também reprimiu, escravizou, matou, perseguiu, torturou, mas está longe daqueles que fizeram isso numa escala muito maior, como França, Império Britânico, Bélgica, a Alemanha, que fez o primeiro grande genocídio do século XX, ali no sudoeste da África, na Namíbia, o que a Alemanha fez ali, a Bélgica não precisa nem dizer, mas claro, Portugal, naquela lógica terrível da nova escravidão, que tinha um princípio diferente da antiga escravidão. A antiga escravidão era basicamente despojo de guerra, né? Não interessava raça, cor, era guerra. Então, quem vencesse a guerra, havia uma espécie de direito natural a tomar prisioneiros como trabalhadores que só receberiam água e alojamento e comida. A escravidão moderna, não. Ela é canalha, muito mais ainda. Ela é canalha na medida em que ela tenta se basear num critério de superioridade racial, numa espécie de direito natural à escravidão, no direito natural que um homem, por ser branco, teria para ter um negro ou um índio como propriedade sua, como uma máquina de produzir, um escravo, enfim, né? E além disso, os roubos, né? Ele fala, inclusive, de coisas que não foram devolvidas nunca. Aqui não está falando de extração de madeira, de ouro, de prata, não, mas objetos históricos, né? Riquezas que eles encontraram com povos nativos, com indígenas. E agora ele fala nessa reparação. É bom que ele fale, é importante que ele fale, ainda mais no momento em que Portugal começa a ser duramente atingido por uma onda neofascista, né? Materializada no partido Chega. Mas é muito bom que ele fale isso. Só que ele precisa compreender, e mais do que ele, porque ele não é chefe de governo, né? Embora tenha um papel importante na política portuguesa, mas não é chefe de governo. Portugal é o que eles chamam de semipresidencialismo, né? Que é um parlamentarismo que dá um pouquinho mais de poder para o presidente, nada mais que isso. Mas o Rebelo precisa reconhecer que Portugal hoje está servindo, embora de maneira muito tímida, até porque Portugal tem poucos recursos, inclusive militares, mas faz parte da OTAN, mas Portugal tem sido ali um apoiador, pelo silêncio, ao novo colonialismo, mais do que isso, né? Ao imperialismo do século XXI, que é associado ao capitalismo financeiro, como nós vimos, como nós falamos há pouco. Então não basta apenas reparar e reconhecer erros do passado. É preciso entender que a mesma lógica está sendo hoje seguida pelos governos europeus. Só que hoje eles não são os atores protagonistas, né? Eles são meros apoiadores, vão a reboque do grande império, Ronald.
Algumas nações das economias mais importantes têm exatamente o mesmíssimo comportamento. Talvez uma das últimas da parte pujante da economia europeia, a própria Alemanha, né? Se rendeu exatamente a partir, ou deixou isso muito mais claro depois da saída de Angela Merkel. Ô Zaidan, ainda falando